Castanhos Bagadas na área, sejam muito bem-vindos ao Geek Freaks e chegou a hora de falar sobre o último episódio de Miss Marvel. Let's go! Então, galera, eu tô literalmente maluco, porque, nossa, que episódio foi esse? Eu amei tudo que eles fizeram, a forma que eles conduziram o episódio. Tem momentos que eles fazem ali, a forma que a Kamala monta o plano junto com o Bruno, o Quan e o seu irmão, e a Nakia, que me lembrou muito a dinâmica do Scooby-Doo, e algumas produções tinham mesmo, tem aquela pegada, aquele estilo de plano e de ideias dessas produções, e muito bem feita, tipo, você sente a essência da produção como ela deveria ser, mas não é mal conduzida, não é jogada. Realmente tem uma lógica ali por trás. A própria Kamala sabe que o plano dela não é para conter os agentes do controle de dano no sentido de impedir ou derrotá-los, mas sim distrair a, o fato da Zoe ter se juntado e ali usar a internet para poder denunciar, para poder expor é, o controle de donos, eu achei muito interessante pelo seguinte: primeiro, que a Zoe no início era aquela figura que ela fazia tudo pro like e engajamento, e ela se preocupava com o status. Quando a Kamala salvou ela, percebemos que ela ficou assim, tipo, ao mesmo tempo que parecia que ela não tinha mudado nada, ela estava ali no colégio falando e tal, mas ela no momento realmente revelou. E quando ela foi sequestrada pelos agentes também, ela entendeu a maldade que eles tinham ali no sentido de procurar e caçar a pessoa que fosse responsável por aquilo, e ficou entreaberto se eles tinham conseguido tirar algo dela ou não. Então, quando eles trazem a figura dela voltando, dizendo que guardou, porque foi grata e tá com postura diferente, e ela usa as redes sociais agora, ela usa a ferramenta que tem para fazer o bem, mas de uma maneira que ela tá fazendo também uma exposição, ela tá denunciando, ela tá expondo algo. Assim como antigamente ela poderia usar o celular para poder expor alguém da turma, fazer alguma brincadeira, agora ela está usando essa ferramenta para o lado certo, para o bem. Eu achei isso muito legal também. E o fato de eles terem sido espertos, né? Porque tem toda a questão da agência de controle de danos estar ali no lugar que é cercado de pessoas descendentes de outros países, imigrantes, ali a comunidade muçulmana. A personagem é muçulmana e as pessoas ali já perceberam isso. Então, o que acontece? Quando você expõe eles para a comunidade, você faz com que todos abracem. E aí chega naquele final onde as pessoas a protegem, e a torcida também que eles estavam antes faz todo sentido, sabe? Porque ela tinha feito bem para eles antes com ter salvado a vida do menino. Tem a questão dela ser muçulmana e de sempre os Estados Unidos, as figuras de fora, encararem os muçulmanos como vilões, como as pessoas que devem ser combatidas. Então tem todos esses pontos aqui conversando para que toda essa montagem faça sentido e seja interessante de ver. Não é só o pessoal foi lá ver ela e tá do lado dela porque acabou. É muito legal essa parte. E também eu achei bem interessante como eles colocam aqui o arco do Quan nesse final. Porque o Quan meio que estava assim, servindo como um meio para um fim em toda a série. Mas aqui tem a questão de ele descobrir, né, que a sua mãe morreu e os poderes dele estão descontrolados. Ele tá sentindo dor no início porque ele não consegue ali. Não é controlar, é meio que. Ele fala que os poderes estão deixando ele moído, é meio como se ele tivesse sentindo uma dor por ter recebido esse dom recentemente. E quando ele descobre que a mãe morreu, ele fica ali em um grande conflito por causa o luto, a raiva, tudo que a mãe falava, que a Terra não merece eles, que eles são uma ameaça para o povo deles. Então, por isso, ele fica tomado ali em partes pela mágoa. Mas aí quando tem aquele momento onde a Kamala conversa com ele, fala que ele tem uma escolha e que ele não precisa ser uma pessoa normal, mas sim encontrar o lugar, saber fazer a diferença e tentar
usar o dom que tem, a diferença que ele tem das pessoas ditas como normais, para poder realmente fazer algo de bom, algo que faça sentido na vida dele. Então é interessante como eles também amarram esse arco aqui no final de uma maneira muito boa de acompanhar. E outro aspecto que eu gostei aqui é que esse episódio ele não é apressado demais, ele desenvolve cada ponto com calma, tem 49 minutos e todos os núcleos aqui eles são fechadinhos, eles não têm aquela pressa de vai para ação, não sei o que, e dá respostas e vem mais coisa. É tudo muito bem estruturado para a gente não ter essa sensação de que foi tudo apressado, tudo corrido à toa. E também outra coisa que me faz também gostar muito desse final é que mais uma vez eles não abrem mão de trazer essa questão de identidade, do simbolismo todo que envolve essa série, que é muito interessante, tanto sobre a cultura como o significado ali da família de Kamala para ela. É a mãe que faz o uniforme e eu já estava teorizando isso, mas achei muito bom que se concretizou, porque a gente vê a figura da mãe ali no início como uma pessoa que estava bem flexível a mudanças, a aceitar algo do tipo, e ali quando ela chega no penúltimo episódio e ela entende o dom da Kamala, o significado da família dela e que a sua mãe estava certa esse tempo todo, ela consegue ali compreender, claro que nunca vai entender todos os pontos, mas ela consegue compreender que a Kamala realmente tem um dom, que sua família tem um dom, e a Kamala tem o direito de usar se quiser, ainda mais para fazer a diferença. Então, quando ela faz o uniforme, ela está mostrando que ela apoia a Kamala, que ela está do seu lado. Então, foi muito bonito ver que a própria mãe fez o uniforme. O outro ponto também, o pai da Kamala com ela, porque ele fala ali sobre o significado do nome Kamala, e aí ele diz que o muçulmano tem, em paquistanês tem um significado, mas em urdu existe outro, que é perfeição, ou em inglês algo mais ou menos como Marvel, de maravilhoso, em português seria a tradução literal. E aí ele diz, né, que para eles a Kamala sempre será a Miss Marvel, ou seja, o nome que a Kamala estava procurando esse tempo todo para colocar na sua cunha de super-heroína estava ali do lado. É algo que resgata a identidade cultural do seu nome e também representa ali a felicidade dos seus pais em terem conseguido um segundo filho depois de muitas tentativas, depois de anos, conseguiram ter uma luz, uma esperança. Então tem todo o significado no uniforme, na montagem dele e no nome da personagem. Então, cara, foi muito bom. Outra questão também que eu gostei pra caramba foi o momento onde a Kamala ficou grande, onde ela cresceu usando o poder. Cara, se você conhece os quadrinhos, se você já assistiu algum desenho, você sabe que um dos poderes da Kamala, além de se esticar, é conseguir moldar seu corpo também. Ela consegue ficar grande, ela consegue, como é que se chama? Usar o seu corpo de uma maneira muito malemolente, muito maleável. E aqui, quando ela fica grande, ela amplifica o seu poder, ela usa os braços esticados. Nossa, eu amei essa cena, foi muito boa. E cada vez mais eles estão aprofundando os poderes da Kamala. Nesse final, a gente vê mais detalhes sobre ele. E isso é muito interessante porque cada vez mais fica próximo às HQs, embora a adaptação do MCU tenha uma linguagem própria ali no fundo da sua origem, mas respeita muito a base. Agora eu vou te dizer uma coisa. Quando o Bruno falou, estava se despedindo ali dela e a Nakia para ir para Caltech e falou que ela tinha uma mutação e tocou a música dos X-Men, do desenho dos X-Men dos anos 90, nossa, velho, eu não acreditei. Isso significa que a Kamala Khan, Miss Marvel no MCU, é a primeira mutante da Marvel, ou seja, Miss Marvel, a série que todo mundo acreditava que ia ser ruim, a série que todo mundo pensou que ia flopar e não ia fazer muita diferença pro MCU, apresentou no final das contas a primeira mutante, cara. Like a mutation. E assim, vai ter gente que é muito fã dos quadrinhos da Kamala que não vai gostar muito dessa mudança de ela ter sido de inumana
para mutante, e eu entendo perfeitamente. Eu acho que os Inumanos eles já estão na hora de aparecer, sim, ser introduzidos na Marvel. Não conta o cameo do Raio Negro ali, porque é só uma participação, é uma celebração, uma personagem. Celebração entre aspas, mas enfim. Então eu não conto com aquilo, mas eu concordo sim que os Inumanos eles já estão na hora de aparecer. Tem um background muito interessante, muito que acrescentar dentro da Marvel Studios. Porém, contudo, todavia, no entretanto, a ideia da Kamala ser mutante não me desagrada, sabe por quê? Primeiro ponto é que os mutantes eles têm uma questão também de identidade, uma questão de quando eles estão unidos ali, ter um significado de família e lutar para que os humanos possam ver com bons olhos, eles possam ser tratados como pessoas. Eles não são normais, mas eles têm um direito como qualquer outro humano. Eles são subjugados, eles são, como é que eu posso dizer, condenados por serem diferentes e mais poderosos. Tem todo o dilema envolvendo Magneto, Xavier, ou seja, tem um background muito interessante. Tem uma coisa que, quando a Kamala descobrir muito bem sobre onde ela veio, ela trazer camadas, vai trazer muito mais camadas e vai acrescentar um campo ali muito bom na personagem. E eu acho isso ótimo, porque é isso que a gente quer ver na Kamala. Se aqui ela já tem camadas, o futuro dela aqui mostra que ela vai ter mais ainda. Então, nos quadrinhos ela tem com os Inumanos e agora na Marvel ela tem também com a questão dos mutantes sendo uma X-Men. Provavelmente não, acredito que ela não vai integrar o grupo, mas vai se relacionar aí com esse aspecto que está chegando no MCU. E outra coisa, né? Isso confirma que o MCU ele está prestes a apresentar os mutantes dos X-Men. E o Kevin Feige faz isso faltando 2 semanas para Comic Con San Diego, no qual já disseram que a Marvel tem 2 painéis e é um mega evento que vai mostrar muitas notícias, muitas curiosidades e mostrar qual é o caminho que eles estão seguindo nas próximas fases. Então, é só você conectar uma peça com a outra e entender que um filme, uma série dos mutantes está caminhando para ser introduzida já logo logo. E outra questão também sobre esse aspecto é que vale lembrar que a Kamala originalmente seria mutante nos quadrinhos. Só que ela se torna inumana por conta de brigas internas que acontecem dentro do núcleo ali Marvel Comics e Studios. Então ela entrou no campo dos inumanos. Então meio que agora o Kevin está fazendo o que ele e a Marvel já planejava desde o início, mas deixaram de lado pela questão dos direitos autorais quando estava com a Fox e várias outras também, pormenores, né? Mas um desses aspectos era por isso que quando eles fossem introduzir a personagem, eles não poderiam trazer os mutantes e aí amarraram ao núcleo dos inumanos, que tem um background também muito profundo, muito interessante. Mas agora que os mutantes fazem parte da Marvel Studios, então é bem mais justo que eles tragam assim. E cara, vamos falar sobre aquela cena pós-crédito? Porque assim, quando eu vi a pós-crédito, a Kamala tá deitada lá, aí o bracelete, eles ativa, faz uma zoadinha, ela vai olhar para ver o que tá acontecendo de estranho, e aí e aparece a Carol. Eu pensei, e ainda tô pensando na possibilidade de que isso é relacionado ao fato da personagem ter desbloqueado o poder de transmutação que ela tem nos quadrinhos. A Kamala, ela é capaz de moldar o seu corpo e se tornar uma pessoa em aparência totalmente diferente. Isso também é um background que traz a questão da autoestima e insegurança dela, que é muito bem escrita nas HQs. Só que tem um detalhe, a Carol, quando ela aparece aqui, ela parece estranhar o quarto. Ela olha assim e diz não, não, não. A princípio eu imaginei, ela tá falando assim porque ela percebeu que tá diferente e tal. Mas tem um aspecto que pode fazer com que minha teoria não faça sentido, que é sobre a Carol tá com o visual repaginado. Então assim, não teria como a Kamala saber do estado atual da personagem, porque
Carol não vive agora na Terra, ela já tem um tempo que não está operando aqui. Então, se for a transmutação, por que que a personagem apareceu com o visual que ela vai aparecer no segundo filme? Seria uma conveniência extremamente forte de se lidar, né? Então tem todo esse aspecto. Transmutação ou a Carol trocou de lugar com a Miss Marvel? Mas se isso aconteceu, por que que aconteceu? Tem pessoas falando que tem ligação com a fenda que abre no quinto episódio e também essas questões de viagem no tempo que o bracelete tem. Então o pessoal acha que ele é capaz de ter esse aspecto de teletransporte. Eu acho que as duas teorias elas são bem plausíveis, mas realmente a transmutação tem esse aspecto aí da conveniência e de também explicar assim a expressão da Carol que não bate muito. Então tá mais para ir para essa questão de viagem e fluxo temporal envolvendo temporal não, de espaço-tempo, de ter sido da realidade mesmo do bracelete. Não quer dizer que ela foi para um tempo antigo e a Carol veio para cá, não, mas que podem ter trocado de lugar e vai ser explicado em The Marvels, que já foi confirmado, né, ali no final da série, que a personagem ia retornar, a gente já sabia, mas eles deram essa confirmação. O que você achou desse episódio? O que você achou da série no geral? Deixe sua opinião nos comentários, eu estou muito ansioso para saber. E não esquece de ativar notificações, de se inscrever no canal, porque assim você me incentiva a criar cada vez mais conteúdo de qualidade. Até a próxima, como deve ser.